Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei quando você está assistindo essa nossa videoaula. Nós que estamos estudando nesse semestre na EBD dos Quases lá, a apostila A Bíblia, meu super livro. E hoje nós estaremos estudando a lição 7, ok? Então, se liga aí, pega a sua apostila, pega a sua Bíblia, que a aula vai começar. A aula já começou, mas como nós sempre fazemos, antes de vir com a lição nova, nós temos a correção da lição anterior, lição 6, que falava sobre os livros poéticos, certo? Os livros poéticos. Então vamos lá. A pergunta de domingo, que estava em Jó, de 1 a 12, era: como era o servo de Deus Jó? E a resposta correta é essa daqui. Não, eu tenho que ser com essa mão. É essa daqui, olha lá. Ele era um homem muito importante, era um bom e honesto, respeitava a Deus e procurava fazer sempre o bem. Essa é a resposta de domingo. Na segunda-feira, também baseado em Jó, agora do capítulo 1, do versículo 13 a 22, a pergunta é: que disse Jó quando a tragédia aconteceu? Vocês lembram qual que era a tragédia? Ele perdeu tudo, perdeu a família, perdeu seus bens. E a resposta dele foi, novamente, olha aí, ó, segunda-feira. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Terça-feira, baseado em Salmo 8. Quem é o autor desse livro? Essa daí tava fácil, hein? Davi! Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Lembrando que nós estamos falando o livro de Salmos, na realidade, todo o livro, além de Davi, tiveram outros salmos que foram escritos por outras pessoas, tá bom? Quarta-feira, Salmo 51. Como Davi se sentia ao escrever este salmo. Nós estamos falando então só daquele salmo, né? A resposta de quarta: ele se sentia arrependido de seus pecados. Essa é uma grande característica e diferença entre Davi e Saul. Davi ele tinha arrependimento, ele produzia frutos de arrependimento. Quinta-feira, baseado em Provérbios, de capítulo 3, dos versículos 5 a 7. Escolha e escreva um desses conselhos do rei Salomão. Quinta-feira é uma resposta pessoal. Você vai ler esse capítulo e versículo e você vai ver um dos conselhos, né? Vou colocar aqui um, por exemplo, ele representava bom senso aos honestos e escudo para os íntegros. Esse é um dos exemplos, mas essa é uma resposta pessoal. Você vai ler essa passagem e vai escolher, escreva. Essa fácil, hein? Sexta-feira, Eclesiastes 11, de 9 a 10 e de capítulo 12 a 1. Essa é a base. Que conselho nos dá o rei Salomão? Que conselho nos dá? Ele nos dá o seguinte conselho: lembrar-se de Deus e aproveitar a juventude com diversão sadia, sem tristezas e preocupações, com alegria e gratidão pela vida. Então aproveite esta fase da vida. Não fique falando, como eu queria já ser adulto. Aproveita a sua fase de criança, de teens, de adolescente, de jovem. Curta cada momento, porque esse é o momento que Deus tem para você. E a última, de sábado, baseada em Cânticos 8, 6, 7, a pergunta era: como é o amor conjugal descrito por Salomão? A resposta é puro, forte e sem fim. Beleza? Respostinhas fáceis. Espero que vocês tenham
feito e aprendido com isso. E agora vamos para a nossa aula 7. Agora chega de correção e vamos para a aula! Vamos falar sobre os livros proféticos maiores, ou os livros dos profetas maiores, também é conhecido assim. Por que profetas maiores? Já sei! Porque eles tinham mais de 1,80 m ou mais de 1,90 m e todos eles jogavam basquetebol ou jogavam voleibol e eram atacantes, meio de rede. Era por causa disso? Maiores por causa disso? Não, não tem nada a ver com isso. Profetas maiores ou livro profético maiores é pela quantidade de profecia que esses homens que foram usados, inspirados por Deus, fizeram, beleza? Então lembra isso, isso está ligado com a quantidade de profecias que esses homens fizeram. E essa, na realidade, é uma definição tida por nós, beleza? Então, separado dessa parte aí agora, nós vamos estudar os livros dos proféticos maiores ou os livros dos profetas maiores. E quais são esses livros? Os livros são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então são 5 livros com 4 escritores. E os autores são o próprio Deus. Lembra disso. Eles foram inspirados por Deus. Beleza? A gente vai passar por cima, resumidamente, trazendo a ideia de cada um desses livros. Beleza? Só que antes da gente passar por cima desse livro, nós vamos entender onde esse livro está acontecendo na história, a cronologia dos fatos. Então, ó, nós temos aqui ó, Gênesis, a criação, paralelo com Gênesis, a história de Jó. Ah, mas Gênesis foi escrito junto com Jó? Jó junto com Gênesis? Não. É que a história de Jó, ela aconteceu lá no mesmo período dos patriarcas. É isso que quer dizer, tá bom? Depois nós temos os livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, Josué. Lembra? Aqui Moisés morre, Josué, ele entra em Canaã, ele tem que lutar, guerrear para tomar posse da terra que era prometida. Depois vem o livro de Ruth e de Juízes. Aqui já não tem mais Josué. Aí começa a época dos reis, onde o primeiro rei era Saul, seguido por Davi. E aqui a gente termina com Salomão. E durante todo esse período aqui, ó, compreendido de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, olha quantos livros cronologicamente acontecem. Olha que maravilha esse entendimento aqui. Então, em 1º e 2º Samuel, acontece Salmos. Só lembrando que Salmos, na verdade, tem alguns Salmos que foram escritos aqui para trás, tá bom? Amós, Oséias, todos aconteceram entre os reinados de Saul e Davi. Depois nós temos o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Miqueias, Isaías e Sofonias, acontecendo entre o final de 1º e 2º Samuel e 2ª Reis. Depois nós temos o livro dos profetas Abacuque, Joel, Jonas, Naum, Obadias, também acontecendo no período de 2ª Reis. Por que eu não estou falando de 2ª Crônicas? Porque Crônicas, não sei se vocês lembram, nós estamos falando de livros que foram escritos para quando o povo estava já voltando do cativeiro e para relembrá-los de por que eles eram um povo escolhido por Deus, das alianças que Deus havia feito com esse povo, tá bom? Então, como período de reis, vamos tratar aqui, eles aconteceram no período de 1º e 2ª Reis, tá bom? E no finalzinho, Jeremias e Lamentações, e assim vai. Aí aqui no finalzinho dele tem Ezequiel, Daniel, e esses aqui a gente não vamos tratar porque nós já passamos por ele, né? Então o livro que nós vamos estudar é Isaías, ó, ele vai estar aqui. Depois de Isaías nós temos Jeremias e Lamentações de Jeremias. Depois desses 2 livros nós temos Ezequiel e o último Daniel. Então a gente consegue ver
que, por exemplo, Isaías para Jeremias houve um intervalo, certo? Esse intervalo é mais ou menos uns 100, 150 anos, né? Jeremias e Lamentações foi ele mesmo que escreveu, mas a gente consegue ver que Jeremias e Ezequiel eles foram praticamente contemporâneos em locais diferentes, assim como Daniel, né? Esse profeta, ele é um profeta pré-exílico, antes do povo de Deus ser levado para cativeiro. Jeremias também é um profeta pré-exílico. Já Ezequiel, ele foi levado do exílio para a Babilônia, e assim como Daniel, tá bom? Vamos continuar. Continuando e falando do nosso primeiro livro, o livro do profeta Isaías. Esse é um livro que possui 66 capítulos. Uma curiosidade, ou uma coincidência, a Bíblia possui 66 livros. Para muitos, um dos livros mais importantes do Velho Testamento, um dos livros mais difíceis, que tem muitas profecias, né? Isaías viveu praticamente 750 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Ele profetizou sobre o Salvador prometido. Olha só, 750 anos Isaías profetizou sobre a vinda de Jesus, sobre como Jesus sofreria, como ele seria entregue. É maravilhoso. Não tem como não crer em Deus. O que Deus colocou para Isaías aconteceu literalmente, né? Ele também profetizou sobre o exílio do povo de Deus. Ele também profetizou sobre a restauração do povo de Deus, né? E profetizou sobre o futuro reinado do Senhor Jesus. Esse aqui, reinado que ainda não aconteceu, que isso vai acontecer após a vinda do Senhor Jesus. Então, ele também fala sobre a declaração, o estado deplorável dos dois reinos que existiam, tanto do reino do norte como no reino do sul, Judá. Vocês lembram que já havia essa divisão, né? Existia o reino do norte e o reino do sul. E ele promete, ele faz profecias também sobre o castigo pelo pecado que o povo, por ter adorado outros deuses, né? Então, mais ou menos é isso que fala o livro. A mensagem principal do livro seria a salvação prometida por Deus, consiste na remoção da presente ordem rebelde no estabelecimento de uma ordem teocêntrica. Ou seja, o que é teocêntrica? Deus estando no centro das coisas, sob a direção do seu servo, em que as bênçãos universais são concretizadas. Essa é a mensagem a mensagem principal do livro, onde o centro das coisas está com a salvação em Deus. Beleza? Vamos para o próximo livro. O segundo livro dos profetas maiores ou proféticos maiores é o livro de Jeremias. Particularmente um dos homens que eu mais admiro na Bíblia. Não estou colocando Jesus aqui no meio, né? Pelo amor de Deus, não estou nem colocando em comparação, tá? Por que eu admiro demais Jeremias? Porque Jeremias, ele teve um chamado que foi o seguinte: ele ministrou para um povo que nunca acreditou naquilo que ele diria, que ele dizia na realidade. E ainda assim ele manteve firme, obedecendo a Deus, exercendo o seu chamado. Né? Então, imagina só, você falando, povo, vocês estão fazendo coisas que não agradam a Deus, vocês estão servindo outros deuses. E os reis tinham uns falsos profetas que consultavam esses falsos profetas. E os falsos profetas falaram, não, o que Jeremias está falando não tem nada a ver, nós estamos bem pra caramba, ó, Deus está se alegrando da gente, era mentira. Jeremias foi preso, foi jogado tipo num buraco assim, com lama tal, cara, e ele continuou ali servindo a Deus fielmente. Jeremias, esse cara
é um grande servo de Deus. Ele profetizou durante 41 anos em Judá, em 600, praticamente de 627 a 586 anos antes de Cristo, tá bom? Ele viveu 100 anos depois da vida de Isaías. Ele pregou sobre o arrependimento, falava muito sobre arrependimento, que o povo não queria ouvi-lo. Ele profetizou sobre a invasão dos babilônios sobre Judá, né? Nesse período aqui, o reino do norte já tinha sido invadido, destruído pelos assírios, mas Judá ainda não havia sido invadido pelos babilônios. Então ele profetizou isso, né? Ele profetizou também, não só a invasão, mas sobre o retorno que o povo teria no futuro para Jerusalém. Profetizou sobre o reino do Senhor. E também ele lamenta, né, pela destruição de Judá, a terra dele, né? Então aqui eu já estou falando logo dos dois livros, né? Porque não tem como se separar Jeremias e Lamentações de Jeremias. Depois que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, praticamente só ficou a galera bem ralezinha, bem pobrezinha lá em Judá, né? E aí, só que o profeta foi poupado. É muito louco isso, quando os babilônios chegam lá, reconhecem Jeremias, eles poupam a vida dele, não tocam nele, ele fica lá. E por isso fala lamentações, porque ele lamenta o estado caótico que a cidade ficou, que Judá ficou, né? E também ele é conhecido como profeta chorão. De chorão esse cara não tem nada, esse cara foi um grande homem de Deus. Muito legal. Agora nós vamos falar sobre o livro de Ezequiel. Olha esta figura. Eu quero que você, depois dessa aula, pegue sua Bíblia e leia Ezequiel, o capítulo 1, que é a visão que Deus deu para Ezequiel. Cara, essa visão é muito louca. Ele viu um ser que tinha 4 cabeças, que tinha 4 asas, que tinham as rodas que se mexiam para todas as direções. E depois, é muito louca a descrição que ele faz. E no final de tudo isso, ele fala que ele fala assim, quando ele viu a glória de Deus, né? Ele fala, quando eu a vi, prostei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Então, como Deus chama esse cara, esse homem, é muito da hora. Leia Ezequiel 1, tá bom? Ele profetizou durante 22 anos, de 593 a 571 anos antes de Cristo. Então a gente consegue ver que ele é contemporâneo com Jeremias, né? Esse aqui, no caso, ele era um sacerdote, ele estava exilado na Babilônia. Lembra que Jeremias profetizou sobre o exílio da Babilônia. E uma galerinha de Judá que servia a Deus foram levados cativos para a Babilônia. Dentro dessa galera, quem estava? Ezequiel. Então, ele escreveu esse livro já na Babilônia, né? E ele pregava sobre isso, sobre a esperança, sobre consolo, sobre arrependimento, né? Tudo coisas que Deus usou ele para que ele viesse a pregar. Então, podemos dizer assim que uma das mensagens principais desse livro é sobre a manifestação universal da glória de Deus virá sobre Jerusalém quando ela for humilhada devido à destruição e o cativeiro, e depois restaurada como habitação da glória de Deus, quando ele obtiver vitória máxima contra seus inimigos e julgar o pecado das nações. Então, ainda que Deus tenha levado essa galera em consequência dos pecados que eles haviam cometido, um dia Deus ia trazer esse povo de volta para a terra deles e Deus iria fazer com que essas nações que fizeram isso com eles, elas fossem julgadas e sofressem a consequência por esse maltrato que eles fez ao povo de Deus. Então, esse é mais ou menos o resumo de Ezequiel. E para a gente finalizar essa passagem panorâmica, assim, bem panorâmica dos livros dos profetas maiores, o último livro é do profeta Daniel. Não, esse aqui todo mundo já conhece as histórias dele, né? Daniel é bem conhecidão mesmo assim. Mas legal. O que nós podemos falar de Daniel? Primeiramente que ele profetizou durante 69 anos, em 605 a 536
anos antes de Cristo, né? Ele se manteve fiel ao Senhor. Vocês lembram? Ele também foi um daqueles que foi levado de Judá para Babilônia e ficou cativo lá, beleza? Lembra? Ele e os 3 amigos dele, que tiveram até os seus nomes mudados, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles não aceitaram o banquete do rei. Lembram daquele quando eles chegaram, tiveram o banquete do rei, mas eles fizeram o jejum para comer apenas legumes e verduras, porque eles não queriam se contaminar com as iguarias do rei, né? Eles não adoraram os ídolos babilônicos, né? Então eles foram junto com seus amigos, foram fiéis testemunhas dos povos de Deus, e também para aqueles que não conheciam a Deus, né? Porque conseguiram ver através daqueles 4 até então jovens, né? E homens, a fidelidade, a confiança que eles demonstravam a Deus, a não se prostrar, mesmo em meio a uma terra que não pertencia a eles, né? Então, assim, essa mensagem é muito bacana. Ele também profetiza sobre a volta de Jesus, muito da escatologia, que é lá sobre o final dessa era, é contido no livro de Daniel, né? Todo mundo também lembra sobre essa passagem da figura aí, Daniel na cova dos leões, né? Onde ele foi jogado, mas os leões não o atacaram, né? E aí aqueles que tentaram prejudicar Daniel, porque ele orava a Deus, essas pessoas foram o rei viu que realmente o Deus dele era o Deus verdadeiro e puniu essas pessoas, lançando essas pessoas na cova dos leões, e os leões puderam atacar essas pessoas, né? Uma passagem também muito marcante que tem no livro de Daniel, tá em Daniel 2, Nabucodonosor, né? O rei babilônico, ele tem um sonho de uma estátua, cara. E a estátua era muito louca, assim. Cada parte do corpo dela era formato de um material de formato, né? Então a cabeça dessa estátua era de ouro, o peito e os braços de prata, a cintura, e as coxas eram de bronze e as pernas eram de ferro. E os pés os pés já falei, né? As pernas de ferro eram de ferro, né? E ferro e barro, mistura de ferro com barro. Ferro com barro, vai misturar? Pois é. E aí um monte de gente, ninguém conseguia interpretar esse sonho, mas Daniel, ele ora ao Senhor e o Senhor traz a revelação para ele, né? Aquela cabeça de ouro significava o império de Nabucodonosor, né? Até então, ele era o cara mais forte no planeta naquele período, né? O império dele dominava a Terra, né? E seria o mais forte até então. Depois disso, a outra parte da estátua, que era o peito e os braços, que eram de prata, significava que chegaria um final do império dele e outro império assumiria, vamos dizer assim, esse domínio sobre a Terra, que seria o Império Medo-Persa. Mas a prata ela é menor do que o ouro, então seria um império que ia dominar a Terra, mas só que seria com menos força com aquilo que o Império Babilônico teve, que era a cabeça de ouro. Depois, a outra parte dessa estátua era de cintura, que era de coxa, a cintura e a coxa era de bronze. Significava que outro império passaria a assumir a terra, dominar a terra, que seria o Império Grego, né? E depois o final da estátua, que eram as pernas de ferro, né? É estranho, né? Porque fala que era de uma mistura de sereia de ferro e barro, né? Então o ferro mostrava a dureza, essa transição seria o próximo império, que seria o Império Romano. Mas essa mistura que ele significava de ferro e barro mostrava essa fragilidade, né? Que o ferro é algo duro, mas o barro é frágil. Você não consegue misturar o ferro com o barro, né? E aí esse império veio se acabar. Então, Daniel, se você for ler o livro, ele teve várias interpretações de sonhos, né? Deus usou ele demais
para mostrar para o povo até então que existia um Deus que era o Deus verdadeiro, né? O Deus de Israel. Enfim, esse é um resumo de todos esses livros dos profetas maiores. Espero que vocês tenham gostado. Leiam esses livros, leiam a revista e façam as devocionais, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Não! Eu falei que já tinha acabado. Não acabou. Nós temos a aplicação. E qual que é a aplicação de hoje que nós temos que fazer? A aplicação é essa, que nós temos que nos relacionarmos com Deus verdadeiro. Por que isso? Você lembra que Isaías e Jeremias, profetas pré-exílicos, ou seja, eles profetizaram antes do povo de Deus sair de Judá, ser invadida pelos babilônios e serem levados cativos como escravos lá para a Babilônia. E eles profetizaram antes. E o que eles profetizaram? Que o povo precisava se arrepender, abandonar os seus maus caminhos, a adoração aos falsos deuses e se relacionar e ter uma vida com um Deus verdadeiro. O povo não deu ouvido, foram levar o cativo. Lá na Babilônia, Ezequiel e Daniel continuam falando sobre o arrependimento e sobre a restauração que o povo teria se clamassem a Deus. Então o que a gente tem que entender? Que nós temos que aplicar na nossa vida isso, que nós precisamos se relacionar. E esse relacionamento não é por regra. Esse relacionamento é um relacionamento que é fruto do entendimento de quanto o nosso Deus é santo, de quanto nós somos pecadores, de quão importante é a graça de Deus sobre a nossa vida, de quão maravilhoso foi o sacrifício de Jesus e nos propiciou a termos uma vida eterna com Ele, nos tornou justificado, mas que para isso Ele sofreu, Ele pagou um alto preço. Então nós temos que fazer as coisas por gratidão, nós temos que ter tremor e temor a esse Deus verdadeiro. Nós precisamos nos relacionar com Ele como alguém que verdadeiramente ama. E se nós não estamos fazendo isso, nós temos que até ser verdadeiro. Falar, Senhor Deus, me ensina a te amar, me ensina a te desejar, me ensina a entender esses conceitos. Me ensina, Senhor Deus, porque eu creio no teu sacrifício na cruz do Calvário. Mas isso não pode parar só com esse entendimento. Eu quero trazer um entendimento para que eu tenha uma vida de resposta a isso. E essa resposta é te amando, me relacionando contigo, Pai. Beleza? Agora sim, espero que você tenha aprendido e que todos nós possamos aplicar isso nas nossas vidas. Fique com Deus e até a próxima aula. Fui!